Por problemas na conexão, o nosso querido Carlos Andreasa vai por telefone mesmo. Andreasa, já te apresentei aqui, já disse que a gente conversaria em minutos. Já pedimos samba. Já pedimos samba, se quiser pedir no ar, não tem problema nenhum. A gente separa aqui pro finalzinho da conversa. Se criticar, Bolsonaro volta. O Brasil pós-capeta, a picanha voltou, o orçamento secreto continua, a democracia salva por Xandão e ai de ti se reclamar, golpista. Vale golpista, vale fascista, vale nazista. Carlos Andreasa. Fala, irmão, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Megali, Roberto. Bom dia. Pessoal que nos escuta. É uma provocação. O livro é sério, né? É um trabalho sério, mas ele tem esse caráter provocativo. A partir desse título, Se Criticar, Bolsonaro Volta, e desse subtítulo que você leu. Chamando um pouco a atenção, a gente não quer ensinar coisa alguma a ninguém, cada um sabe onde aperta o próprio calo, mas a minha percepção de que nós, de modo geral, como sociedade, jornalismo incluído, de que nós falhamos um pouco, talvez intimidados, ou certamente intimidados em alguma porção, por isso que o título do livro resume, Megali, Roberta, que é o Se Criticar, Bolsonaro Volta. É claro, e eu estava aqui na Band News FM em boa parte do governo Bolsonaro, especialmente no ápice da pandemia. Quem se lembra desse período sabe do que eu estarei falando. Nós fomos muito duros e somos muito duros com o Bolsonaro e com o governo Bolsonaro. E fizemos a fiscalização implacável a respeito dos desmandos daquele período, de todas as barbaridades que aconteceram, e mesmo depois, mais adiante, ainda mais gravemente, pensando em termos de república, de democracia, os movimentos golpistas. A fiscalização foi feita e precisa continuar, porque há os inquéritos, há as investigações, há mesmo já a denúncia a ser recebida, aceita a qualquer momento, julgamento. Tudo isso a gente continua fazendo. Só que o governo hoje é Lula, né? Não é mais governo Bolsonaro. E aí eu percebo um déficit de rigor. De modo geral, é claro que há muitas exceções, mas de modo geral, um déficit de rigor na fiscalização do governo Lula. Acho que, e aí tem a ver muito com o 8 de janeiro, com o movimento golpista, e aí é o que o título diz, né? Essa é a grande provocação do livro. Se criticar, Bolsonaro volta. Não sei se você que está me ouvindo já passou por isso, né? Não precisa ser jornalista para passar por isso. Você faz um reparo, uma observação crítica ao governo Lula, ou diz que uma atividade do Supremo Tribunal Federal, especialmente do Alexandre de Moraes, é excessiva, que é inconsistente com a Constituição, que ele deveria ser um dos guardiões. E aí você imediatamente fala, quer que Bolsonaro volte, né? Quer dizer, como se você tivesse sempre uma agenda oculta. Está criticando o Xandão, é golpista. Isso gera um caldo intimidatório que faz com que a gente, é um sinal de doença, né, de vício da nossa democracia, faz com que a gente não critique o governo atual, não faça a fiscalização do governo atual como deveria. Então essa é a premissa do livro, Megali, Roberto. Ô, Andreasa, essa é uma linha argumentativa, né, que é usada pela militância de qualquer partido, né, na história recente do Brasil. A gente ouvia muito isso durante os anos Lula. Você tá com saudade dos tucanos, você quer o FHC de volta, é isso que você quer, você é um tucano, você é um fascista. Quando de Bolsonaro também havia a constante ameaça de se sair Bolsonaro, Lula volta. E Lula voltou de fato, né? Então, essa é uma argumentação que a gente... Agora, os governos recentes, com exceção do de Bolsonaro, eles foram tocados ali, claro, com intercursos, com escândalos de corrupção, mas dentro de uma certa normalidade. Nunca houve nada parecido com o governo Bolsonaro, isso não é um elogio. Nunca houve um governo em que o ministro fazia um vídeo emulando Goebbels. Que o ministro da Educação tinha ideias tão exóticas quanto as de Abraham Weintraub, que trocou tantas vezes de ministro da Saúde para culminar no desastre Pazuello durante uma pandemia, um presidente sabotando vacinação, enfim. Era uma disrupção atrás da outra. E, de novo, isso não é um elogio. Você entende que o jornalismo acaba caindo nessa armadilha de vou pegar mais leve com esse governo porque... Se criticar, Bolsonaro volta? Sim, sem dúvida. Mesmo o jornalismo independente, eu digo. Sim, o livro não é sobre jornalismo, certo? Mas essa premissa serve para o jornalismo. Para mim, muito claramente, pegamos, de modo geral, mais leve
considerando a bizarrice em que consistiu o governo Bolsonaro. Só que é preciso pegar duro com todo o governo. Esse é o ponto incondicional e negociável para mim. Nós falávamos sobre isso já, né, Megali? Nós não temos, seguramente eu, você, Roberto, nós não temos agenda político-eleitoral. Então, a gente não pode calcular a nossa atividade jornalística, a fiscalização de um governo, em função da possibilidade de que Bolsonaro, que aliás está inelegível, de que Bolsonaro ou qualquer outro volte adiante. Essa não é uma agenda jornalística. Então, você tem um governo que é diferente, aliás, também não é um elogio, o governo Lula, comparado ao de Bolsonaro, é um governo previsível, né? O de Bolsonaro é imprevisível. A imprevisibilidade para governar não é um elogio, a previsibilidade para governar também não necessariamente é um elogio. Você pode ser previsível para fazer as mesmas besteiras que você fez no passado. E muitas vezes é o que está acontecendo agora no governo Lula. Então, a gente precisa exercer livremente e com rigor a atividade jornalística, fiscalizando o governo de turno e mostrando as diferenças entre esses governos. Mas isso, entre o governo Bolsonaro e o Lula nessa circunstância, mas isso não pode nos eximir de fazer a fiscalização rigorosa que precisamos. E acho que há, sim, um cuidado que deriva da honestidade intelectual, um cuidado de algumas pessoas, alguma ressalva em ser mais duro com Lula, tendo a memória recente do que foi o governo Bolsonaro, especialmente na pandemia, mas também tem, que é o que mais me interessa, esse caráter intimidatório, sabe? Um dedo na cara permanentemente para a crítica, como se fosse o fim da história. Porque como envolve democracia, para citar Francis Fukuyama, né, mas recriando esse conceito, é como se fosse o fim da história. O governo Bolsonaro caiu, perdeu a eleição, Lula venceu, junto com o Supremo Tribunal Federal, uma espécie de encarnação da democracia. Nós superamos o movimento golpista e a história acabou. Então, de agora em diante, é navegar tranquilamente. Não, a história não acabou. A derrota de Bolsonaro não foi o fim da história, a vitória de Lula não representa o fim da história e ninguém encarna a democracia. A gente, aliás, também falo sobre isso muito no livro, das obsessões do livro, essa ideia que a gente não aprende de construção de mitos, de heróis salvadores. A gente já teve Joaquim Barbosa, depois teve Sérgio, é preciso ter aprendido com Sérgio Moro e com a Lava Jato. E agora, de repente, se cria essa figura de... eu vejo isso diariamente, quando escrevo ou falo ou faço alguma crítica ao ministro Alexandre de Moraes, que merece críticas, cuja condução dos processos, dos inquéritos xandônicos, tem muitos problemas. Olha... Alexandre de Moraes nos salvou, é nosso salvador. A gente continua preso nesse esquema do salvador da pátria, do herói togado salvador. Então, essas questões, o livro denuncia. E tem um aspecto que eu quero chamar a atenção aqui, da ideia da concepção do livro. Porque a gente tem muito trabalho, muito texto, muito estudo, inclusive acadêmico, e teremos cada vez mais, sobre o que foi tentativa de ruptura institucional naquele momento, especialmente antes do 8 de janeiro, tá? Ali em novembro, dezembro, para que Bolsonaro continuasse no poder, para que Lula não fosse empossado. Isso merece toda a atenção e o livro fala sobre isso também. Mas o que mais interessa ao livro, e é uma tentativa mesmo de oferecer outros conteúdos, de oferecer outra visão de mundo, o que mais me interessa é a continuidade. O que o 8 de janeiro não abalou, as coisas que continuaram, né, no que a gente pode chamar de esquema de transição. E aí a gente vai encontrar o orçamento secreto, a gente vai encontrar um monte de coisa que não foi abalado por esse esquema de ruptura. Os mesmos poderes, o poder de Arthur Lira, o poder de Davi Alcolumbre, desses senhores do parlamento. Então o livro também tem esse caráter de, tudo bem, houve a tentativa de ruptura e a gente fala sobre isso, mas o nosso centro, nossa atenção está no que continuou, no que permaneceu. Acho que também é um aspecto interessante do livro, pessoal. Você começou a escrever o livro logo depois das últimas eleições, Andreasa. Como é que você foi organizando esse processo até para o leitor, para o nosso ouvinte aqui entender e ficar mais interessado? Então, Roberta, esse livro reúne vários escritos meus ao longo dos anos, né? Então, são textos, artigos, ensaios que eu escrevi ao longo desse período. E aí eu pensei muito sobre como fazer esse recorte e escolhi que ele começasse no dia imediatamente após a derrota de Jair Bolsonaro em 2022, portanto, no dia imediatamente após o governo Lula, a vitória de Lula. Se eu não estou enganado,
é o dia 31 de outubro de 2022, e ali, no dia anterior, ou na antevéspera, Lula vencia a eleição. Então não tem mais eleição, é o período de transição, ou que seria o período de transição turbulento, como nós vimos, e o livro já antecipava todas essas turbulências geradas por Jair Bolsonaro. Então, dali em diante, eu vou tratando do livro, cuidando dessa transição, de como as coisas aconteceram, passa pelo 8 de janeiro, mas muito, sobretudo, calcado nos esquemas de continuação. E aí, o objetivo do livro é cobrir os dois, eles não chegam exatamente ao fim do segundo ano do governo Lula, que teria sido dezembro do ano passado, 2024. Mas ele vai até um pouco depois de meados de 2024, então é o período são 2 anos, né? Porque somando tudo, é o período de transição, desde a eleição de Lula até quase o fim do ano passado. Então, ele é muito centrado na transição de Bolsonaro para Lula e nos 2 primeiros anos do governo Lula. Eu digo isso porque eu pretendo fazer outro com os 2 últimos anos do governo Lula, que seriam 2025 e 2026, analisando esse cenário. Essa é uma ideia que eu tenho, pelo menos o projeto é esse. Então, é um mergulho que eu acho ambicioso e centrado nas promessas de Lula, né? Daí porque o subtítulo fala em a picanha voltou, não sendo verdade, está aí a inflação e o preço da carne. O livro trata muito da farsa do arcabouço fiscal, da mentira do arcabouço fiscal, da inviabilidade do rigor fiscal vendido por Fernando Haddad, que não foi entregue, produzindo, inclusive, a gastança, né, a indução artificial ao crescimento, a sustentação desse voo de galinha do nosso crescimento econômico, sendo fundamental, sendo patrono da inflação que a gente tem aqui. Ao mesmo tempo, o Brasil pós-capeta, que é, de fato, o Brasil pós-Jair Bolsonaro. É claro que é uma provocação, o livro é cheio de provocações. O Brasil pós-capeta é o Brasil da PEC da transição, também uma obsessão do livro. É o marco fundador do governo Lula. Mais de 150 bilhões jorrados na economia, muito mais do que o necessário para reconstruir o Brasil deixado por Jair Bolsonaro, porque o argumento era esse: não precisamos de dinheiro para reconstruir o fosso aberto por Jair Bolsonaro. O governo Lula lutou e teve muito mais, o governo Lula, né, lutou e teve muito mais do que precisava, e aí, a partir daí, começa a indução para o crescimento artificial. A fixação no orçamento secreto, acho o orçamento secreto e essa gestão das emendas parlamentares fundamental para caracterizar esse período, e é um elemento fundamental de transição do governo Bolsonaro para o Lula, a continuidade perfeita desse esquema, com os mesmos personagens, então também é uma obsessão. E, claro, a questão do judiciário, né, que também está enunciado no título, a democracia salva por Xandão, o que é uma incoerência, né? A democracia não pode ser salva por um indivíduo, certamente não pode ser salva com instrumentos autoritários. Então também isso são elementos que constituem as obsessões, as pequenas obsessões desses livros, e aí desse livro, e lá estão os personagens, né? Tem muito mais Fernando Haddad, muito mais Arthur Lira, Davi Alcolumbre, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso. Tem muito mais esses personagens do que propriamente o presidente Lula. Andreasa, a gente está sem tempo, né? Mas eu vou fazer mais uma. Deus, quando nos quer castigar, realiza nossos desejos, né? A gente Sim. clamava por um Brasil mais politizado. Lembra disso? O brasileiro, quando ele acordar, quando ele for às ruas, tudo vai ser diferente, esse país vai ser diferente. Bom, o brasileiro foi às ruas e não saiu mais desde então. E a gente está onde está. Hoje cai uma árvore na esquina, a internet vai discutir se aquela árvore era de direita ou de esquerda, portanto, se somos a favor ou não da queda da árvore. Ontem me escreveu aqui um cara xingando o Gilberto Gil, porque na visão dele, Gilberto Gil é um cara de esquerda. As pessoas torceram contra um filme brasileiro no Oscar, porque como ousam contar a história de uma família que teve o seu líder abduzido pelo exército e assassinado de uma maneira covarde. Tudo é permeado pela esquerda-direita. Eu costumo usar uma figura de linguagem que é a criança aprendendo a andar. Quando a criança aprende a andar, ela cai. Ela não tem muito equilíbrio, ela anda tudo errado. Depois ela começa a correr direitinho e quando vai ver já tá lá, andando retinho, uma belezinha. Será que a gente está nesse aprendizado, politicamente falando, que a gente vai começar a sentar na mesa dos adultos ou vai continuar politizando a vida durante muito tempo? Eu acho que, o Brasil está num esquema depressivo, né? Numa depressão política, e claro, com impactos econômicos, há mais de 10 anos. Alguém vai dizer que o marco inicial é o
as jornadas de junho de 2013, outros dirão que é o julgamento do Mensalão em 2012. Eu prefiro o marco julgamento do Mensalão para esse período depressivo. Mas foi nesse período depressivo, portanto, um período de muita instabilidade, de irregularidade, sem firmeza no chão, foi nesse período que emergiu isso que a gente chama, que você provocou bem, de politização do indivíduo brasileiro. Mas eu acho que ninguém pode se politizar nessas circunstâncias. Eu acho que é muito mais um ímpeto de voz, de desgaste, manifestação de desgaste, de descrença com o sistema político, de descrença com a elite que tem a delegação nossa para nos comandar, para tomar as decisões, né? A elite é percebida como Brasília, e a percepção de Brasília como uma ilha da fantasia, que cada vez mais gira, opera em função de si mesmo. Enfim, eu acho que é muito mais isso do que uma politização. Eu acho que o brasileiro ganhou voz, tem voz, estão aí as redes sociais para isso, a sociedade de modo geral, e no mundo todo é assim, mas a minha principal questão é, nós temos voz, mas não temos base. A gente volta à questão de educação. O brasileiro não tem como ser politizado, e aí tende-se muito rapidamente a radicalização, porque ele vive no esquema do futebol, né? É aquele esquema quem foi repórter de rua sabe o que é isso, de você ir cobrir um jogo de futebol e estar no entorno do Maracanã ou do Pacaembu, aí abre o microfone para entrevistar alguém, o cara começa falando baixo com você, mas aí alguém no fundo grita, aí o outro grita, Flamengo, Corinthians, aí o outro grita em cima, aí começa uma gritaria e ninguém fala nada. Essa é a forma de expressão política que a gente tem no Brasil hoje, porque não tem base, né? É muito mais um desejo, uma captura por bolha, do que propriamente interesse em nuances, né? Entender as nuances, os elementos positivos dos lados todos que há. Então, a gente volta à questão da educação, Megali. Nossa sociedade não é educada politicamente, ela não tem um conjunto de informações para... Bom, a população que, em grande medida, não consegue ler, interpretar um texto. Então, acho que a gente tem um déficit anterior para se tornar maduro politicamente, e a barreira da educação tremenda que há. Então, não acredito que a população brasileira esteja politizada, não. Ela está profundamente insatisfeita, difusamente insatisfeita e com poucos elementos para expressar politicamente essa insatisfação. Andreasa, queríamos encerrar com um samba, não deu tempo de pedir para você, e aí ficamos eu e a Roberta discutindo fora do ar aqui, um samba que não pudesse ser interpretado de forma alguma como uma crítica, barra análise, barra manifesto político. Não tem aí Impossível. pensei aqui na faixa amarela, com o Zeca Pagodinho, eu quero presentear. Não Opa, pode, não amarelo. Eu defendi Não pode, Samba da Solidão, do Paulinho da Viola. Desilusão, vou encarar Ué, isso aí mas como uma desilusão dos crítica ao dois governo. lados. Aí pensei em assassinar o camarão, de camarão para Lula é um pulo. Aí... Não pode faixa amarela, porque tem um momento de violência, de agressão, quebra o dente. Não pode, faixa vou amarela dar um castigo faixa amarela nela. Tá proibido. Mas aí fechei nessa aqui. Essa aqui eu acho que ninguém vai conseguir. Pagode na Casa do Gago com o Molejão, Andreasa. Escolhi bem? Peraí, baixa aí um pouquinho só, Rô. Servição, Andreasa. Data do lançamento, hora do lançamento. Segunda-feira, agora próxima, dia 17, às 19 horas, 7 horas da noite, na Livraria da Travessa, no bairro de Pinheiros. Espero todo mundo, na segunda-feira, 7 horas, Travessa de Pinheiros. Estaremos lá, vamos fotografar, conversar, bater papo, trocar ideia, tá à disposição de quem tiver disposição para ir ao lançamento, vai ser legal e vou ficar feliz com quem puder ir. Vou buscar meu guri na escola e vou diretão com ele. Andreasa, até segunda então, parabéns pelo lançamento e toca Molejão. Beijo, pessoal, obrigado. Beijo.